Graça e paz, tudo bem com vocês? Dá uma olhada que lugar sensacional que eu estou hoje. Eu fui convidado pelo pessoal da TV Viva a Promessa e vim aqui nesse espaço, aqui em Cosmópolis, para gravar algumas reflexões, algumas mensagens para o Promessas de Esperança. E agora eu te convido para a gente entrar aqui no prédio para você conhecer os estúdios da nossa querida IAP. Vamos lá? Pessoal, dá uma olhada. Aqui é o estúdio onde a gente tem gravado, onde a igreja tem gravado, escola bíblica, programas, uma série de coisas. Dá uma olhada como é que tá. A gente tem vários cenários e várias possibilidades aqui nesse estúdio e é aqui que a gente tem feito muitas coisas. Para isso, eu queria te convidar. Para quê? Para você ser amigo da missão. Entre no site amigodamissão.org, se cadastre e ajude, porque é dessas doações que a gente tem procurado equipar cada vez mais, cada vez melhor, para poder oferecer para vocês uma programação de qualidade e uma produção com boa imagem, bom som e conteúdos relevantes. Vem com a gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Graça e paz, esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é sempre uma alegria ter você por aqui. Antes de nós falarmos do tema desse programa, que será um programa especial, eu queria convidar você a compartilhar o link desse programa, para que outras pessoas também sejam alcançadas com o conteúdo desse programa. O programa Texto e Contexto, você que tem seguido esse programa, tem acompanhado esse programa, você já deve ter percebido que a gente sempre escolhe um tema para tratar sobre esse tema durante um mês, junto com alguns convidados e à luz da Escritura. Falamos já de alguns temas durante esses meses que se passaram. Especificamente, esse programa será um programa especial. Nós vamos tratar de um tema e será apenas nesse programa. Aproveitamos nessa última segunda-feira do mês de junho para conversar a respeito desse tema. Em julho a gente começa uma nova temática. Então, esse programa aqui nós vamos falar sobre o dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos verificar o que a Bíblia Sagrada diz a respeito desse tema, o dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Já já você vai entender por que é importante conversar a respeito desse tema. Eu queria, nesse momento, apresentar os nossos convidados, os pastores Adailson e o pastor Valdecir, que nos ajudarão nesse programa Texto e Contexto. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, que Deus possa usar vocês, podem cumprimentar aqueles que nos acompanham. Graças e paz a todos e a todas, que a gente tenha um excelente estudo. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos vocês e vamos lá estudar a palavra do Senhor, sempre é um privilégio. Amém. Bom, eu acho que talvez é interessante, antes da gente entrar propriamente no tema, tentar dizer por que estudar sobre esse tema, né? Por que falar sobre o dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus? Acho que talvez a grande razão é que a grande maioria de cristãos, em todo o mundo, em todos os lugares, acredita que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou num domingo, né? Eu acho que você que nos assiste agora, você já deve ter ouvido falar da sexta-feira da paixão, né? Como uma alusão ao dia em que Jesus morreu, ou do domingo de Páscoa, né? Como uma alusão ao domingo da ressurreição. Então é amplamente divulgado essa ideia de que Cristo, ele morreu numa sexta-feira e ele ressuscitou num domingo. De acordo com o que nós vamos apresentar nesse programa aqui, tentando fazer e apresentar a perspectiva bíblica a respeito desse tema, nós apresentaremos um dia diferente, né, para o dia da morte e da ressurreição
do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai fazer isso porque nós entendemos que é importante deixar claro aquilo que a Bíblia Sagrada diz sobre esse tema, né, o dia da morte e ressurreição de Jesus. Muita gente usa essa informação de que Cristo ressuscitou num domingo, inclusive, para tentar provar que o dia de guarda, o dia que os cristãos devem separar para adorar a Deus, é o domingo, né? Dizendo que como Cristo ressuscitou no domingo, então nós devemos usar o domingo como dia de guarda, né? Como homenagem a esse dia da ressurreição do nosso Senhor. Então nós temos autores, né, teólogos importantes do nosso país que utilizam-se desse argumento. Então é importante deixar claro que todo esse nosso estudo aqui não é nós não estamos aqui numa tentativa de provar que Jesus ressuscitou em outro dia para defender a observância do quarto mandamento da lei de Deus, porque mesmo que Jesus não tivesse ressuscitado mesmo que ele tivesse ressuscitado no domingo, né, isso não provaria nada e não mudaria nada o dia de guarda. Então, assim, é importante fazer esses esclarecimentos. A gente alongou um pouquinho a mais hoje aqui essas palavras introdutórias para deixar claro isso. O objetivo do estudo é tão somente apresentar o que a Bíblia Sagrada diz a respeito do tema, para a gente ter clareza. Nós não estamos apresentando esse tema como uma tentativa de justificar o dia de a gente guardar. Eleuto, porque assim, o evento ressurreição, ele é importante, mas o evento cruz, né, também é importante, né? Então, você usa do evento ressurreição para dizer que o efeito desse dia, esse dia, mas a gente tem também o evento cruz, o dia da morte do Senhor, que foi um dia também, é um evento importantíssimo para todos nós cristãos, né? E nem por isso a gente diz que o dia da crucificação foi alterado, né? É isso aí. Justamente. Mas vamos lá então, vamos tentar começar a conversar sobre esse tema e tentar encontrar respostas bíblicas, né, sempre à luz da Escritura Sagrada, sobre essa temática. E para introduzir, eu queria pedir para o pastor Valdecir, para que ele introduzisse o tema do nosso programa de hoje e, de maneira direta, é possível, pastor, à luz do Evangelho, à luz do Novo Testamento, afirmar o dia e o mês do calendário judaico em que Jesus foi crucificado? Categoricamente, sim. É possível, você examinando os evangelhos, você chega nessa conclusão, você consegue encontrar o dia. Os evangelhos deixam isso de uma forma muito clara. Não há como ter dúvida concernente ao dia, concernente a esta data. É muito claro pela leitura dos evangelhos que Jesus ele foi traído, ele foi preso na mesma noite em que ele ceou com os discípulos. Nós temos um texto na palavra que vai nos dar essa afirmativa, né? O texto de João 13, versículo 1, ele começa dizendo que antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Uma outra tradução vai dizer para nós que era um dia antes da Páscoa, né? Ele vai dizer que faltava somente um dia para a Páscoa. E aí você vai entender que, chegado o dia da Páscoa, Jesus ele é traído, ele é julgado, ele é levado para o Sinédrio, ou seja, tem aí a participação de Judas, tem a participação dos soldados do templo, tem o Sinédrio com Anás, Caifás e toda a linha judaica, toda a liderança ali. E os textos que nós vamos encontrar, essas referências lá nos finais dos evangelhos, tanto de Mateus quanto Marcos, Lucas e João 18, vai deixar bem claro, como também o capítulo 19. E ao amanhecer, ele é levado perante Pilatos para ser julgado. E aí os evangelhos vão citar com bastante clareza, no capítulo 15 de Marcos, também Lucas 23 e João 18, vão ser referências para que a gente entenda que Jesus passou não só pelo julgamento do Sinédrio, mas também pelo julgamento de Pilatos. E na manhã desse mesmo dia, ou seja, a terceira hora do dia, a Bíblia vai falar a hora nona, Marcos, no capítulo 15, ele vai ser mais específico, né? Claro que se a gente conferir com o texto de Mateus 27 e Lucas 23, nós vamos chegar a essa conclusão. Mas Marcos, ele é mais específico, ele fala, olha, era às 9 horas da manhã, ou seja, a terceira hora do dia, ou como alguém quer dizer, a hora terceira. A Páscoa era a primeira festa do calendário judaico. Claro que depois vinha a festa do Pentecostes, as cabanas, que eram festa de peregrinações, mas a Páscoa
era celebrada uma vez no ano. A gente vai entender lá no Êxodo 12, que depois que o povo de Israel sai do Egito, um ano depois, ao pé do Monte Sinai, ele celebra a Páscoa. E o versículo 6 diz que nessa data era então morto o cordeiro, ou seja, o cordeiro é separado no dia 10 e no dia 14, no crepúsculo da tarde, ele é imolado. A gente lê o capítulo 12 de Êxodo, você vai encontrar a regrinha completa. Então Jesus, se morreu no dia da Páscoa, ou seja, no dia que o cordeiro foi sacrificado, logo vamos informar que Jesus morreu no dia 14 do primeiro mês do ano, que é o mês de Abib, que é o mês da celebração da Páscoa. Um detalhe interessante aí, pastor Eleilton, que a gente pode puxar como referência, é a apresentação que João Batista faz de Jesus. No capítulo 1, no versículo 29 do Evangelho de João, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer isto na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7, ele vai dizer o Cordeiro de Deus, ele chama de Cordeiro Pascal, que é sacrificado. Ou seja, Jesus tem esse título. E aí, então, nós temos Jesus, o Cordeiro Pascal, sendo sacrificado exatamente no dia da Páscoa, ou seja, no dia 14 do primeiro mês do ano, mês de Abib. Legal, então a gente pode cravar, à luz do Novo Testamento, Jesus morreu no dia 14 de Abib, dia da Páscoa. Todos os sinóticos, você pode ver que os sinóticos, eles são claros. Sim. Em associar aquela refeição que precede a ida de Jesus ao Getsêmani, todo aquele acontecimento da prisão, todos os sinóticos são claros em associar a Páscoa. Talvez o único que vai chamar de refeição de ceia é João, né? Mas todos eles são claros em associar a prisão de Jesus, a sua crucificação no dia seguinte com a refeição da Páscoa, com o dia da Páscoa, né? É uma referência. É uma referência. Muito bom, muito legal. E interessante, né? Não é propriamente dito o tema, né? Mas o senhor fez menção da fala de João Batista, da fala de Paulo, né? Muito legal essa harmonia bíblica, né? Jesus, o Cordeiro de Deus, sendo morto no dia que os cordeiros eram imolados, né? No dia que os cordeiros eram imolados, bem nesse dia da festa da Páscoa, né? Parece que nada foi uma grande... Isso não é uma grande coincidência. Não, jamais. Isso não é uma grande coincidência. E Paulo, em Coríntios 5:7, ele fala, né? Alimpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? Ele é bem... Ok. Claro. Bom, então nós estamos tentando determinar em que dia Jesus morreu e que dia Jesus ressuscitou. Então, primeira informação bíblica: Jesus morreu no dia 14 de Abib. Ainda não temos informação de que dia da semana é esse, mas vamos lá, 14 de Abib. Pastor Adailson, o Evangelho, ele traz alguma informação para a gente sobre o tempo exato em que Cristo deveria ficar no seio da terra? Quanto tempo ele ficaria morto até o evento da ressurreição? Nós temos como encontrar essa resposta no Evangelho, né? E se tivermos como encontrar, então... se ele morreu no dia 14, por essa informação, em que dia do mês ele deveria ressuscitar? Então, eu gostaria de ler aqui para a gente, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, o versículo 40, que diz assim, pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você pode ver que nesse texto, Jesus ele é bem específico. Ele faz questão, nesse texto aqui, de citar 3 dias e 3 noites. Então, ele é bem específico, né? E ele fala que ele estaria no coração da terra, né? É o cardiague, como diz lá no texto original, né? Que é uma referência à sepultura, que é uma referência à ida dele, à morte dele, né, à sepultura. Então, 3 dias e 3 noites, ele é bem específico aqui. Se nós formos lá para o texto do profeta Jonas, Jonas capítulo 1, ali o versículo 7, o que a gente vai ter? A gente vai ter Jonas também sendo específico, o texto, a narrativa é específica ali. Sim. Né?
Porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, é o que Jesus falou. E foi no finalzinho ali do versículo, a gente vê que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. É o que diz lá o texto. Então, Jesus é específico, o texto de Jonas é específico. É interessante porque nos evangelhos sinóticos, Jesus ele vai deixar claro que ele passaria 3 dias e 3 noites, né? Quando Pedro faz a revelação da messianidade dele, ele diz, né? Ele começa a falar para os discípulos que ele tinha que padecer, que ele tinha que morrer e ressuscitaria ao 3º dia. Mas quando a gente chega nesse texto aqui, Jesus está sendo bem claro e bem específico aqui. Bom, então, 3 dias e 3 noites. Se nós pegarmos aí, que foi no dia 14, né? Era o dia que o cordeiro era sacrificado, e nós colocarmos a contagem de Jesus em cima dessa data, que é o dia que ele morre, nós vamos chegar ao dia 17. Né? Ok. Nós vamos chegar ao dia 17. Então, dia 14 de Abib foi o dia que ele foi crucificado. Para cumprir fielmente o que Cristo disse, né, na especificidade dessa palavra de Cristo, nós teríamos então que acreditar que a ressurreição aconteceu no dia 17 de Abib, né? Exatamente 3 dias e 3 noites depois da crucificação. Né? Uma coisa interessante que o pastor comentou é que assim, então tem todo esse trâmite, né? Jesus ele come a Páscoa antecipadamente com os discípulos e institui a ceia. Depois ele vai orar. Sim. Lá ele é preso no jardim. Chega Judas, e trai ele com um beijo, ele é preso no jardim. Então ele vai para a casa de Anás e para a casa de Caifás. Depois é que ele vai para Pilatos. E o texto diz que ele é crucificado às 9 horas. Justo. Né? E das 9 até as 3, o texto vai dizer que houve trevas, né? Na realidade, você vai pegar das 9 até o meio-dia, ele é crucificado 9 horas, meio-dia. Meio-dia começa as trevas. Então nós temos 3 horas de luz, né, das 9 ao meio-dia. Quando é meio-dia, aí escurece, tem terremoto, o véu do templo se rasga de alto a baixo, né? Aí é onde que o centurião declara que ele é filho de Deus, ou seja, aí há escuridão. E quando é às 3 horas da tarde, ele brada, né? Eli, lama sabactana, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:45 diz: e houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3. É isso aí. Então a morte acontece às 3 da tarde. A morte acontece às 3 da tarde. Então às 3 da tarde de 14 de Abib ele morre. E aí, se seio da terra é uma referência à sepultura, então eles tiveram ali das 3 da tarde até o final do dia 14 de Abib, né, para levá-lo para... Porque quando é constatado a morte, os judeus eles ficam meio apreensivos para que os corpos não ficassem na cruz depois do pôr do sol. Exatamente por conta da Páscoa, né? Da do dia da Páscoa. Páscoa. João, quando ele escreve o capítulo 19, ele dá esse detalhe. Inclusive, no capítulo 19, parece-me que é o momento que ele cita mais as profecias, né? E um momento é esse, para que um corpo judeu não ficasse na cruz, porque no outro dia era o grande dia, quer dizer, o dia do... É aí que aparece Arimateia. Isso. Que vai pedir o corpo, vai pedir para que haja uma verificação, os soldados vêm, verificam que eles quebram a perna do primeiro, a do segundo. Quando chega em Jesus, não precisa. Não precisa. Que era para se cumprir a profecia também. Sim. Aí constatam a morte dele. É isso aí. Eu acho legal, então, a gente deixar bem claro isso, né? Então tem que ser do 14 ao 17 para cumprir fielmente. E tem que cumprir fielmente, eu penso, né? Um detalhe interessante desse texto de Mateus 12 é que Jesus está respondendo um pessoal que está pedindo um sinal para ele. Isso, o sinal messiânico. Então, assim, o sinal messiânico. Então, assim, tem que ser específico o cumprimento, porque Jesus está dizendo que é um sinal da messianidade dele. Então tem que ser específico. Ok. Então, pastor Valdeci, se Jesus morreu no dia 14, então, e a ressurreição tem que acontecer no dia 17 de Abib, como é que a gente pode provar, à luz do Evangelho, em que dia da semana isso aconteceu? Obviamente, não dá para ser nessa contagem tradicional, né? Porque se a gente disser que sexta-feira era 14 de Abib,
não dá para dizer que domingo era 17 de Abib. A conta não fecha. Não tem 3 dias e 3 noites entre sexta e domingo. Então, que dia isso aconteceu? Na luz do Novo Testamento, que informações a gente tem para poder afirmar os dias exatos da morte e ressurreição de Jesus? Então, veja, se realmente 14 fosse sexta-feira, e Jesus é sepultado no pôr do sol, ele ficaria um dia e uma noite. Ele ficaria a noite de sexta, a noite de sábado, o dia de sábado já ressuscitaria. Então, como o pastor Adailson falou, não daria 3 dias e 3 noites, né? Ou seja, 72 horas lá no seio, porque ele precisava passar lá. Ele morre no dia 14, mas é sepultado no pôr do sol para o dia 15. No comecinho, findou o dia 14, ele é sepultado. Tem um comentarista que diz que José de Arimateia pede o corpo de Jesus, enrola no lençol e põe ali os ungüentos que Nicodemos trouxe, mas apressadamente, porque o sol estava se pondo. Então teria que colocar, e Jesus é colocado numa sepultura nova logo no começo ali, por quê? Porque é pressa, e também tinha aquela sepultura. Aliás, é até para cumprir profecia também, né? Aí, quando você tem essa informação, não dá para seguir que Jesus morre numa sexta-feira e ressuscita no domingo, porque se você for seguir essa linha, as contas não vão fechar nunca, de acordo com a profecia de Mateus 12:40. Então, segundo o que entendemos, aquele dia 14, ele caiu numa quarta-feira, exatamente numa quarta-feira, o dia 14. E o dia 17, que é o dia 17 do primeiro mês, ele cai no dia de sábado. E o sábado semanal, né? Bem lembrado isso aí. Então, biblicamente, dá para provar isso sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que no final do sábado, olha só, no final do sábado, quando as mulheres foram ao sepulcro, Jesus já havia ressuscitado. Quer dizer, elas esperam o sábado terminar e elas vão ao sepulcro. Mas, para a surpresa delas, Jesus não está mais lá. Os textos de Mateus, de Marcos, Lucas e João, ou seja, no final de cada capítulo, de cada livro ali, de cada evangelho, você vai ver a relação. Chega um momento que o anjo pergunta assim: a quem buscais? O vivente entre os mortos, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Quer dizer, Jesus já havia saído da sepultura. Então, o sábado havia terminado, essa informação é valiosíssima, né? E final do sábado é uma expressão essencial para a gente entender em que dia da semana, ou seja, que aconteceu o evento ali de quantos dias Jesus falou. Ele entra na noite de quarta para quinta, ou seja, no pôr do sol da quinta-feira, e aí ele vai ressuscitar no pôr do sol, no final do dia de sábado para o pôr do sol do domingo. Nesses textos temos um dia da semana mencionado aí, que o Evangelho faz questão de colocar, que é o final do sábado. O sábado é citado ali, especificamente ele é citado, não é dito assim, o 7º dia exatamente, ou o primeiro dia, não é citado o dia do sábado, no final do sábado, quando o sábado termina. Temos que entender e gravar esse detalhe interessante aí, porque ele está citando ali depois, é a ida das mulheres ao sepulcro, e não o dia que Jesus ressuscita, né? Você vai ver que os textos estão tratando do momento da ida das mulheres ao sepulcro, e a ressurreição de Cristo já aconteceu, porque quando elas chegam lá, já não tem mais ninguém lá. É uma surpresa grande. Os textos estão dizendo que as mulheres foram ao sepulcro no primeiro dia, mas que o Cristo ressurreto já tinha saído da sepultura, gloriosamente, como vai nos afirmar o texto. Então, Jesus não ressuscita no domingo, de maneira alguma, mas domingo é o dia que as mulheres vão lá, vão encontrar Jesus. E essa informação dos evangelhos, colocando o dia, o sábado, faz com que a gente, fazendo uma conta, voltando, a gente consiga chegar certinho, né? A conta bate, a conta fecha. Seguindo esse esquema que nós estamos apresentando aqui, você tem como fechar a conta, você tem como deixar claro que foi numa quarta-feira. Você tem como deixar? Sim. Por quê? Porque você tem um ponto de referência, você não está perdido, você tem um ponto, o sábado é um dos dias da semana. Então, quando você volta sexta, quinta, quarta, antes do pôr do sol, então você tem como, você tem um norte, né? Sim. Você tem um norte. Interessante que a Bíblia apresenta o dia do mês, o dia da semana, né? O 14, e quarta-feira ele morre e ele é sepultado e no sábado. E aí a palavra diz que momentos antes, né?
momentos antes de terminar de o sábado terminar, porque ele é sepultado momentos antes de entrar o sábado judaico, o grande dia que João fala no capítulo 19. Então, mas se você tem ele momentos antes sendo sepultado, você tem ele momentos antes do sábado sendo ressuscitado, né? E os textos vai nos trazer isso de maneira específica, e você diz lá, 14 de Abib ele morre, ele passa 15, 16 e 17 na sepultura, no finalzinho ele ressuscita. Essa é a única possibilidade bíblica. Qualquer uma outra é sofrer para tentar explicar, e moral não consegue. Não vai fechar a conta de jeito nenhum. Não fecha. Você vai ter várias brechas, você vai tentar, é um marabalismo enorme para você dizer que foi na sexta e ressuscitou no domingo. Você tenta contar, você tenta fechar, você fecha uma frestinha aqui, abre uma porta, não tem como, não dá, é um cálculo que não tem como você fechar. Legal. Legal, você está acompanhando aí, você que está nos assistindo, que a Bíblia Sagrada diz sobre o dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, à luz do Novo Testamento, não existe outra possibilidade, né? O caminho é para fechar as contas, para ficar em harmonia com as Escrituras. Jesus morreu numa quarta-feira e ressuscitou no final do sábado, mas ainda sábado, né? Ainda no dia 17 de Abib, né? Então guarde bem isso que foi frisado pelos nossos convidados, né? Quando as mulheres vão até o sepulcro, os textos não falam do momento da ressurreição, mas fala do momento da ida das mulheres até o sepulcro. Quando elas chegam lá, Jesus já ressuscitou, né? Já ressuscitou. Mas vamos lá. Parece então que, de acordo com a Escritura, é claro isso, né? Morte na quarta, ressurreição no sábado. Eu disse no início que o objetivo do programa não é usar essa informação para provar o dia da guarda, né? Mas se o dia da ressurreição servir para provar o dia da guarda, então ele continua sendo sábado. É verdade. Né? Mas não é essa a ideia. Mas quem defende que Jesus morreu na sexta, eles utilizam alguns textos bíblicos que apresentam algumas expressões que eu queria que o pastor Adailson nos ajudasse nessa resposta. Muitos dizem que a prova que a morte de Cristo foi numa sexta é o termo grego que aparece em Marcos 15, 42, Lucas 23, 54, que foi traduzido nas nossas Bíblias por dia da preparação, né? Paraskeie. Esse termo grego, eles vão dizer o seguinte, que até no grego moderno, essa palavra ela é usada para se referir à sexta-feira. Então seria uma prova de que aquele dia era uma sexta-feira. Além disso, junto com essa expressão, nós temos uma outra expressão grega que é o pró-sabaton, que é traduzido no português para véspera do sábado. Então, somando essas duas expressões, o pessoal diz, é claro, é líquido e certo à luz do Novo Testamento que Jesus morreu numa sexta. Essas expressões, elas servem mesmo para provar isso? E elas por si só desmontam essa tese que a gente está apresentando aqui de que Jesus morreu numa quarta-feira? Elas não servem não, tá? E não servem por quê? Assim, porque é claro que esse termo paraskeue, ele no grego moderno, ele é traduzido, ele é o termo que a gente usa para sexta-feira. Só que quando a gente volta para o grego bíblico lá, daquela época, e a gente faz algumas pesquisas nos peritos que a gente tem do grego koiné, a gente descobre que não, que esse termo paraskeue, ele é um termo usado como preparação, né? É para preparação. Então você tem no texto da Bíblia, eu até gostaria de citar um aqui, que é João 19, o versículo 14, que diz assim, era o dia da preparação, paraskeue, da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Então assim, a gente pode ver que esse termo é usado, certo? Como preparação para uma festa, para um dia importante. A gente tem que lembrar que lá em Israel, você não só tem o sábado, que era um dia considerado um feriado para não se ter obra servil nenhuma. Você tem outros dias, né, também. Você tinha semanas
que era possível você ter 2 ou até 3 dias, às vezes, que eram dias religiosos, dias de festa, né? Santa convocação ou convocação solene. E sempre quando tinha um dia de festa, um dia de convocação solene, então o dia que antecedia esse dia era usado esse termo, era o dia da preparação, era o dia da preparação para uma cerimônia, era o dia da preparação para uma festa. Então no grego bíblico esse termo ele é usado não só para sexta-feira, mas ele é usado para qualquer tipo de preparação, né? Que antecedia de um dia importante e assim por diante. E quando a gente faz a pesquisa, o que eu falei, né? A gente não vai ter só o Robinson que concorda com isso. A gente vai ter a maioria dos escritores, quando vão trabalhar esse termo, eles vão concordar que esse dia no texto bíblico se refere não só à sexta-feira, mas a qualquer preparação para um dia importante, para um dia solene ou para um dia de festa. Então aí já cai essa argumentação, né? Aí já cai, em se tratando de Bíblia, em se tratando do grego do Novo Testamento, não dá para a gente afirmar. Por quê? Porque um texto lá na frente vai fazer a gente voltar atrás dessa ideia. Então, com relação a esse termo grego, não dá para a gente afirmar. É por isso que a gente não concorda com eles. Aí tem uma outra objeção que eles fazem a respeito do nosso cálculo, que é com relação ao pró-sábaton, que é a véspera, né? O que a gente precisa entender aqui? É que nesse texto que nós estamos tratando aqui, daquela semana, da última semana de Cristo Jesus, quando a Bíblia se refere ao Parascaué e o pró-sábaton, não é do sábado do sétimo dia que nós estamos tratando aqui. Não é do sábado do sétimo dia. Seria o sábado semanal, né? Isso, não é o sábado da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, isso. Não. O texto aqui está se tratando de um dia solene, tá? Por quê? Quando você vai ler lá o texto de Levíticos, Levíticos 23, quando Deus institui a Páscoa e a festa dos pães, o que a gente tem? Eu vou até ler aqui que é o texto de Levíticos, que diz assim, ó, o 23, o versículo 6, que diz assim, ó, no 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho nenhum. Então o dia 15, o dia 14 era o dia que o cordeiro era sacrificado. O dia 15 começava os 7 dias de pães. E esse primeiro dia, o dia 15, e o último, que era o 21, eram considerados dias solenes de santa convocação. Para eles era como um feriado. Vamos pensar assim, 7 de setembro é um dia importante para a gente, é um feriado, não é? 7 de setembro. Então, o 7 de setembro para nós é importante. O dia que o 7 de setembro cai numa quarta-feira, tá? A véspera, ou a preparação é a terça. E assim por diante. Ele pode cair numa segunda, ele pode cair numa terça, ele pode cair numa quarta, ele pode cair numa quinta, não é? Isso acontecia também naquela época. E nesse dia aqui, a gente tem o quê? O dia 15, que é um sábado, que é um feriado, que é um dia de convocação solene, que caiu na quinta-feira, e a gente vai ter o quê? O sábado do sétimo dia, que também era o sábado de descanso, um dia solene. Então, se a gente fazer a leitura do texto dos evangelhos sinóticos, levando em consideração que esse dia aqui é o sábado do sétimo dia do final de semana, a gente comete esse erro, né? Mas não é. Bem. Olhando então para o livro de Levítico, né, pela explicação, nós já dissemos que Jesus morreu no dia 14, então todo dia 15 de Abib, independente do dia da semana em que caísse. 15 de Abib é dia de Santa Convocação. Santa Convocação. É dia de não fazer nenhuma obra. Justo. Então, eles consideravam esse dia como uma espécie de sábado. De sábado. E poderia cair no próprio dia da semana do sábado. Poderia cair no sétimo dia. Dia 15 poderia ser um sábado. Uhum. Seria duplo no caso, né? Mas era o sétimo dia e o sétimo dia da semana é o dia 15.
Sim. Né? Entendi. Porque no dia 14 comemorava-se a saída do povo de Israel do Egito. Então, Legal. Então, pegar o Parasquiué e o pró-sábaton e falar, tá vendo? Então, uma sexta-feira é um erro, né? É um erro. sim. Tá? Por quê? Porque não era o sábado do sétimo dia, aquele era um feriado nacional, dia 15 de Santa Convocação, considerado um sábado para eles. E o Parasquiué é usado para qualquer dia solene, não só especificamente o dia de sexta-feira, mas para qualquer preparação para qualquer dia. Pela explicação, então, Parasquiué até pode ser sexta, mas Sim. ele também tem esse uso Sim, ligado sim. à preparação para um dia de festa, que é o caso aqui, Sim, né? é o caso aqui. Em harmonia com o texto do Novo Testamento, que era um dia de festa mesmo, no dia seguinte. Sim. Então, é a preparação para uma festa. E era um negócio, um termo muito falado em Israel, porque o capítulo 23 de Levítico, ele vai apresentar ali para nós 7 festas, ou seja, 7 feriados, 7 sábados cerimoniais, e cada um deles tem um dia da preparação, e com preparações específicas, mas cada um tem, então vai aparecer sempre, não só para cerimônias, para os ritos de cultos, mas como o pastor disse, para qualquer um outro evento entre os judeus. Olha como João, no Evangelho de João 19:31, ele trata esse texto. Ó. Esse era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Tá vendo? Um sábado especialmente sagrado. Não está falando do sétimo dia. Não. Aí esse texto deixa claro mesmo essa ideia que é um sábado diferente, né? Porque é o sábado festivo. Bom, mas outro texto, pastor Valdeci, que é muito utilizado para dizer que Jesus ressuscitou no domingo, aqui eu falei de 2 expressões que são usadas para dizer que ele morreu na sexta. Sim. Agora, tem um texto que é usado para defender que Jesus ressuscitou no domingo, que é o texto de Marcos 16:9, porque assim, à luz de algumas versões bíblicas em português, parece-nos que esse texto de Marcos 16:9, ele afirma categoricamente, e tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana. Parece que o texto afirma que a ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana, né? À luz de algumas traduções no português. Como que a gente pode explicar essa questão, né? E como que a gente pode continuar mantendo a nossa crença de que ele não ressuscitou no domingo, mesmo com essa aparente contradição aí por conta da tradução de Marcos 16:9? Alguém diz que na língua portuguesa, dependendo da frase, o problema é a vírgula, né? Nesse caso aqui, a gente pode dizer isso, que algumas traduções aí o problema está sendo a vírgula. Porque você vai olhar para o texto, a maioria das versões, como você acabou de colocar, coloca vírgula e põe essa vírgula no lugar errado. O texto, ele vai dizer, havendo ele ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, vírgula. É o texto de Marcos 16:9. Aí ele fala, e apareceu a Maria Madalena. Mas no texto grego não há margem para esse entendimento. Você vai encontrar a explicação correta. Entre as sentenças, havendo ele ressuscitado, e na manhã do primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, existe aí uma partícula grega esclarecedora, que a pronúncia é de. E aí, essa pronúncia, ela meio que finaliza. Ela finaliza ali, né, a frase. Porque segundo o estudioso do grego Robson, como já foi citado pelo pastor Adailson, essa partícula colocada após uma ou mais palavras numa oração, indica que a palavra ou oração com a qual ela pertence deve ser distinguida de algo precedente. Ou seja, ela indica assim uma transição para uma outra coisa. E aí você vai respeitar essa partícula grega e a tradução correta passa a ser, havendo ele ressuscitado. Mas, aí vem uma questão de mais ou um porém, apareceu a Maria Madalena no primeiro dia da semana, ou no primeiro dia da semana apareceu a Maria Madalena. E a gente vai entender aqui, pastor, que o texto não está se referindo exatamente à ressurreição, né? Mas sim ao aparecimento.
Quando é que Maria Madalena encontra com o Senhor Jesus, né? A gente vai perceber essa noção aqui. Então, o texto está falando do dia e a hora, ou a hora e o dia que Jesus encontra com Maria Madalena. Porque a morte de Jesus na quarta-feira e a ressurreição no sábado é a única possibilidade, não tem como alterar, nós já falamos sobre isso. E aí, Marcos 16:9 não diz que Jesus ressuscitou no domingo, mas diz o dia que ele encontrou com a Maria Madalena. Quando você pega um texto grego antigo, ou se você entrar na internet, você vai poder ver, seja um papiro, seja um códex antigo, você vai ver que eles não usavam o sistema de pontuação que a gente tem. Não tinha divisão. Não tinha divisão de versículo, de capítulo, não tinha. A divisão, essas divisões começam a aparecer em 1200, uma, depois de 1500 a outra, sim, de versículo e de capítulo, né? E eles eram textos que você não tinha separação de pontuação, não tinha. O texto era bem ligado um no outro, uma porque o papel naquela época era muito caro, não era igual o que a gente tem hoje, né? Então você tinha que aproveitar o máximo. Então você vai pegar o texto grego, ele não é pontuado como a gente tem hoje a pontuação, ele tem indicativos, né? Ele tem indicativos, mas não é pontuado. Então numa tradução, é lógico que você tem que levar em consideração essa partícula. Sim. Você pega lá o versículo, ele vai usar lá anástase de. Então, assim, ó, ele fala do levantamento de Jesus da sepultura, da ressurreição de Jesus da sepultura, e ele já deixa claro, olha, agora eu vou uma outra frase, um outro assunto, pronto, é um o que outro ele está tema, falando, um outro tema, vamos lá. Então, e Jesus tendo ressuscitado, vírgula, pronto, é o que está lá. E Jesus tendo ressuscitado, ou Jesus ressuscitou, vírgula, aí pronto, não está dizendo quando, entendeu? Na manhã do primeiro dia, aí sim, entendeu? Mas se a gente desconsiderar essa partícula, a gente pode incorrer nesse erro, né? Isso aí. Acho que fica claro, então, para você que está nos assistindo, né, que essa ideia, né? Nós temos duas sentenças. Havendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia apareceu. Sim, sim. E nós estamos ouvindo aqui que, na língua grega, entre essas duas sentenças, nós temos o de. Essa partícula, né? Que funcionaria na língua portuguesa quase como uma conjunção adversativa. Sim, né? sim. E aí, nesse sentido, o primeiro dia da semana é uma referência à aparição de Jesus para as mulheres, sim, e não à ressurreição. E não a ressurreição. Ali, pastor, do versículo 1 até o versículo 8, aparece ali a questão da ressurreição. Aí depois ele para o assunto. Aí ele já vai falar realmente do encontro com Maria. Sim. Lendo ali já perceber. Mas é isso. Talvez, se nós tivermos pessoas nos assistindo agora que acreditam que Jesus morreu numa sexta e ressuscitou no domingo, você já deve ter ouvido alguma explicação para tentar fechar essa conta, né? Nós dissemos aqui algumas vezes que a conta não fecha, não dá 3 dias e 3 noites. Mas um argumento que é utilizado, se você crer assim, já deve ter ouvido, ou de repente até acredita nesse argumento, é a ideia da contagem inclusiva, né? Uhum. Esse é um argumento que é utilizado, né, por aqueles que defendem que Cristo morreu numa sexta e ressuscitou no domingo. Eles utilizam o argumento da contagem inclusiva. Pastor Adailson, o que é a contagem inclusiva? E essa ideia, dá para considerar para defender uma morte de Cristo numa sexta e uma ressurreição no domingo? Bom, como nós bem sabemos, Jesus ele não ressuscitou no domingo, né? A gente até tem contagem inclusiva na Bíblia. É quando você pega partes de um todo e considera um todo. Então a gente até tem, sim, tá? Mas quando a gente lê o texto de Jonas, que é Jonas 1,17, ele é específico. Quando a gente lê o texto do Evangelho de Mateus, o texto que a gente fez leitura aqui, 12:40, Jesus é bem específico, ele é claro ali, 3 dias e 3 noites, tá? E quando a gente conta da sexta-feira para o domingo, você não tem essa somatória, você não consegue. Você vai ter que fazer um marabalismo enorme. E vai ter que fazer maior ainda, por quê? Porque em lugar nenhum da Bíblia
diz ou afirma que Jesus ressuscitou no domingo. Então, para você incluir o dia do domingo, pelo menos um pedacinho dele, pelo menos uma parte do domingo para você colocar na contagem inclusiva, você teria que ter alguma coisa na Bíblia dizendo que Jesus ressuscitou no domingo. Mas em parte alguma a gente tem. O que a gente tem? É o texto que a gente acabou de ler, que ficou claro, entendeu? Que aquele versículo trata não da ressurreição depois da partícula, e sim da aparição dele. Então, quando vai se tratar a respeito do domingo, está se falando da aparição de Jesus e não da ressurreição dele. Então, isso sobrariam apenas a sexta, se é que a gente poderia considerar, e o sábado. Não tem como você fechar essa conta. Então, para você explicar, usando o argumento, levando em consideração essa contagem inclusiva, você tem que fazer um marabalismo gigantesco. E mesmo assim você não vai conseguir fechar. Por quê? Porque você não tem o domingo. Você tem a sexta, tudo bem. Você tem o sábado, tudo bem. Mas e o domingo? Em lugar nenhum das Escrituras, em lugar nenhum das Escrituras se afirma que Jesus ressuscitou no domingo. Diz que Jesus apareceu a mulheres, fez aparições no domingo, mas que ele ressuscitou em lugar nenhum. Então fica difícil a gente levar em consideração. Eu pegar uma parte da sexta até que dá, do sábado até que dá pela contagem, mas e o domingo? Então não dá. Quem usa a contagem inclusiva, nessa ideia de que qualquer partezinha de um dia, você pode considerar o dia todo, né? Ainda assim, para defender isso, eles teriam que conseguir provar que Jesus ressuscitou no domingo, que a gente não tem na Bíblia. Então nem na contagem inclusiva bate, né? O detalhe também, pastor Eleilton, é que Jesus ele teria que passar 3 dias e 3 noites no cielo da terra, no coração da terra, passar lá. Então, o texto está bem claro, ele é crucificado às 3 horas, ele morre às 3 horas, ele é crucificado às 9 e ele morre às 3, ele é colocado na sepultura no pôr do sol, ele entra antes do dia aparecer, aí ele tem que passar. Se ele tem que passar, né, e a profecia diz isso, que ele ficaria lá, não tem nem como contar a sexta-feira, porque para você contar a sexta-feira como inclusiva, ele teria que já estar na sepultura, e no entanto ele entra no final, já para passar o sábado na sepultura, aí só vai dar uma noite e um dia, porque antes do domingo ele ressuscita, porque quando as mulheres chegam lá, não tem mais ninguém. E lembrando que nós já falamos aqui, nós temos um dia mencionado, que é o sábado. Então, como os sinóticos conseguem identificar um dia, é fácil, você tem um ponto de referência. Sim. Você tem um norte, você sabe para onde você ir. Se você tem um dia que é identificado, da ressurreição dele, e você tem um cálculo, certo? Que eram 3 dias e 3 noites, e você tem todo o contexto amplo das Escrituras, identificando ele como Cordeiro Pascal, que ele é o Cordeiro da Páscoa, ele mesmo dizendo que, chegando próximo da Páscoa, que ele teria que caminhar para Jerusalém, entendeu? Todos os indicativos. Se você tem tudo isso, quando você junta, é o cálculo que a gente está fazendo. Sim. Certo? Sim. É isso aí. Isso aí. Bom, pastor Valdeci, Sim. Essa crença que nós estamos defendendo e trazendo aqui nesse estudo, ela ajuda a gente a manter então a coerência bíblica? Com certeza, maravilha. Inclusive nós temos 2 textos na Bíblia que, para quem crê o contrário do que a gente está falando, eles tentam explicar, mas é pular no vazio, né? É agarrar, como diz aí um colega, segurar no pincel porque a escada caiu, né? Não tem como. O texto de Marcos 16, em versículo 1, ele vai dizer para nós que terminou o sábado, as mulheres compraram especiaria. O texto de Lucas 23, 56 diz que elas compraram especiaria e no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, você tem Marcos falando que comprou antes e... Melhor, você tem Marcos falando que terminou o sábado, elas compraram, depois do sábado, e você tem Lucas falando que é antes. Então você tem o sábado de Marcos, você pode linkar diretamente ao dia 15, que é o sábado cerimonial, o grande sábado falado lá, o sagrado de João 19.
Já o sábado mencionado pelas mulheres, por Lucas, em referência às mulheres, no 23:56, é o sábado semanal. Porque passa o sábado, que é a quinta-feira, aí na sexta-feira elas compram especiarias e no sábado reposa conforme o mandamento. Então, esse texto, para quem crê que Jesus morreu na sexta-feira e foi sepultado no pôr do sol e ressuscitou no domingo, esse texto aqui não ajuda em nada. Não ajuda em nada a provar. Pelo contrário, ele confunde. Pensa numa pessoa que não tem tanta familiaridade com as Escrituras, lendo os dois evangelhos. Sim. Você fala, opa, peraí, tem alguma contradição aqui. Tem alguma coisa errada. Um está dizendo que depois, passado o sábado, elas foram comprar especiarias. E o outro está dizendo que antes do sábado elas compraram... Peraí, então tem uma contradição aqui. À luz do que a gente viu hoje, fica claro que um evangelista está se referindo ao dia 15, ao dia 15, que era a grande solenidade deles lá, que é o de Marcos, né? Então, elas esperaram o dia 15 passar e compraram especiarias. Sim. Tá? Se a gente levar em consideração que isso foi numa sexta-feira, tá? Então, elas falaram, bom, a gente não tem tempo hábil para ir ungir o corpo de Cristo, porque hoje é sexta, é o sábado que a gente tem que repousar conforme o mandamento, então não vai dar tempo. Então, há uma harmonia, né? Você vê que há uma harmonia. Nós tivemos 2 sábados naquela semana, de acordo com o que está sendo apresentado, né? O sábado do dia 15, que caiu numa quinta-feira, e o sábado semanal. Sim. Por consequência, também tivemos 2 dias de preparação. Sim. O dia de preparação para a festa e depois o dia de preparação para o sábado do mandamento. É porque o 14 eles preparavam o cordeiro, né? Estavam emulando o cordeiro, né? Para o dia 15. Muito bom, meus irmãos, muito bom. Então, na verdade, essa crença ajuda a gente a manter a coerência bíblica, a coerência dos textos, ela fica em harmonia, né, com todos os textos sobre essa temática, e é a possibilidade que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Então, de acordo com o Evangelho, de acordo com a Palavra de Deus, nós estamos apresentando aqui nesse programa. Jesus morreu numa quarta-feira e Jesus ressuscitou num sábado. Então, não deveria ser sexta-feira da paixão. Tinha que ser quarta-feira da paixão. E nem domingo de Páscoa, tinha que ser sábado de Páscoa, né? Justo. Porque os dias estão equivocados à luz daquilo que o Novo Testamento diz pra gente. Mas é isso. Muito obrigado pela ajuda de vocês na discussão desse tema. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Texto e Contexto de hoje. E eu queria pedir para o pastor Adailson, nesse momento, diante de tudo isso que nós falamos, que o senhor pudesse dar uma palavra de conclusão para os nossos ouvintes, né, diante de toda essa temática. E aí, logo na sequência, por gentileza, pastor Valdecir, ore por nós, apresente os nossos ouvintes diante de Deus, aqueles que nos acompanharam até aqui, né, e peça a bênção do Senhor sobre todos nós. Amém. Então, além da gente poder continuar, né, concordando com a coerência bíblica, né, esses textos que a gente leu, esse estudo que a gente leu, faz com que a gente entenda que Jesus, ao citar o profeta Jonas, ele é específico. Tá? Ele foi específico, 3 dias e 3 noites. E a palavra dele se cumpriu. Jesus deixa claro que a palavra dele se cumpre, é verdadeira. Tudo o que ele disse se cumprirá. Sabe quando a gente tem algumas pessoas que elas são rápidas em fazer grandes promessas, mas também são rápidas em abandonar as promessas e tentar dar um jeito de se justificar, e com o tempo a gente acaba desconsiderando, se desapaixonando por essas pessoas? Com Jesus isso não é possível, porque o que Jesus disse cumpre. Todas as promessas de Jesus Cristo nas Escrituras, com o que ele fez, com relação à sua volta, com o que ele fez com a ressurreição, novo céu, nova terra, todas as promessas de Jesus, nós temos por firme que elas se cumprirão, porque aquele que prometeu, o nosso Senhor, como nós vimos no estudo de hoje, ele disse 3 dias e 3 noites, era o sinal da messianidade dele, e se cumpriu 3 dias e 3 noites,
na sepultura Jesus ressuscitou. Então ele é fiel, ele cumpre o que ele diz. E o estudo de hoje pode consolar e confortar os nossos corações com essa esperança. Jesus cumpre o que diz, ele é fiel. Aquele que diz, ele cumpre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, então vamos orar e pedir que a graça do Senhor continue em nossas vidas, lembrando que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, né? Ela é inerrante e é esclarecedora. E o Senhor nos deu essa graça. Vamos pedir a bênção do Senhor, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que participaram, que ouviram, e que a mensagem possa chegar a outros corações. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento onde passamos estudando a Tua Palavra. Como ouvimos, ó Deus, Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Todos os Seus sinais são verídicos, Senhor, e fiéis. E nós aqui, mais uma vez, dialogando na Tua Palavra, fomos edificados por ela. Pedimos, ó Pai, que esta mensagem chegue a outros corações e que mais pessoas possam aprender na Tua Palavra, Jesus, e firmar os passos no caminho da vida eterna. Oramos em nome de Jesus, que cada coração seja neste momento cheio de graça e de verdade. E assim, Senhor, certos de que Tu és o nosso Deus, nós o aguardamos e oramos sempre em Teu nome, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Amém. Obrigado pela ajuda, obrigado por esse papo agradável que a gente teve sobre esse tema tão importante da Escritura. Deus possa continuar abençoando vocês. Obrigado você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Esse programa foi um programa especial, onde nós tratamos do dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. A partir da próxima semana, que será a primeira segunda-feira do mês de julho, nós vamos começar uma série especial no programa Texto e Contexto sobre o sábado. Sábado, o dia do Senhor. Durante todos os programas do mês de julho, nós vamos refletir sobre esse mandamento tão importante da palavra de Deus, que é o quarto mandamento, que é o mandamento sobre o sábado. Entendê-lo à luz da Bíblia, entendê-lo à luz da história, conversar sobre textos difíceis de interpretar e também conversar sobre as questões práticas relacionadas a esse mandamento. Então, não perca essa série sobre o sábado que nós iniciaremos na próxima semana. Que Deus te abençoe. Até lá. Foi uma alegria estar com você até esse momento.